Olá você, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Copo Meio Cheio, o podcast que você vem para ouvir sobre assuntos do cotidiano, cultura pop, sociedade, comportamento, enfim, tudo que a gente gosta de conversar com nossos bons amigos. Estou aqui com... Cacau E Cavalcante. Leonardo Menezes. Eu sou Tawane Valentim. Para apoiar o Copo, você pode estar se inscrevendo no nosso canal oficial do YouTube e também seguindo no Spotify. Em todas as redes você nos encontra como @CopoMCheio. E você também pode estar contribuindo com a nossa campanha do Apoia-se, onde com a partir de R$ 5 você passa a ter direitos a conteúdos exclusivos, brindes, melhores amigos no Instagram e muito mais. Até esse copinho aqui, né? Esse lindo, maravilhoso. E, bom, tema de hoje já vou soltar. O tema dessa semana, de sendo bem direta e reta, é traição. Mas hoje a gente não vai falar do seu marido, da sua esposa, da amante. Chico, se tu me quiseres. Não é dessa. Essa traição a gente vai deixar para um próximo episódio. Mas hoje a gente vai falar da traição cometida pela sua mãe, pelo seu irmão, pelo seu pai de santo, pelo seu sócio, pelo seu pastor, enfim, sobre as traições que podem vir a partir de diversas relações além dessa relação conjugal. Então, já para começar no questionamento, amiga, o que é traição para você? Então, eu acredito que para começar a falar de traição, eu preciso deixar muito claro que para mim existem duas coisas muito diferentes. A fidelidade e a lealdade. Eu acho que muita gente acaba lendo essas duas palavras como a mesma coisa, né, com o mesmo significado. Mas para mim, a fidelidade, ela é cega. É aquilo que você faz, ela tá relacionada com o que o seu cachorro tem com você, sabe? Certo. O cachorro, ele vai estar com você independente de qualquer coisa, ele vai apoiar tudo que você Você faz, pode ele ser um vai assassino, e ele pode vai ser te o amar. Bolsonaro, e o seu Exato. cachorro vai estar atrás de você. Ele vai te amar. A lealdade, não necessariamente. Ela vai estar lá, mas ela vai te dar um puxão de orelha, ela vai falar que tal coisa não foi legal, vai falar, olha, você errou nisso daqui. Então, pra mim, a traição, ela não tá tão ligada com essas questões que são relacionadas à fidelidade, e sim à Certo. lealdade. Se você quebra a minha lealdade, você tá me traindo. Não Aí. necessariamente se você não está sendo fiel a mim. Perfeito. Sim. Acho Entende? chique, E acho é uma evolutivo. questão ética também, né? A lealdade tem a ver com ética, enquanto a fidelidade é como você disse, é cega, Exato. né? É uma questão de discernimento. Sim, de julgamento humano mesmo, né? De, pô, até que ponto eu posso apoiar o que o meu melhor amigo tá fazendo. Exato. Só porque eu falei que ele é meu melhor amigo e que eu vou estar com ele até o fim, né? Sim. Pra mim, é muito, muito simples, tanto em questão a relacionamentos amorosos, quanto em questão a qualquer outro tipo de relação humana que a gente tem. Infidelidade é sobre quebra de acordo, sabe? As pessoas têm acordos estabelecidos conscientemente, verbalmente e inconscientemente também. Numa amizade é muito mais inconsciente, Sim. né? Numa amizade, quando você fala eu sou seu amigo, você pré-dispõe que várias outras coisas estão nesse contrato de amizade. Sim. Mas, por exemplo, no contrato de trabalho, tá tudo muito bem especificado. Ou então, quando você tem uma relação de um projeto seu que você tem com algum sócio, por mais que seja uma relação de amizade também, tem uma relação profissional, então tá muito bem especificado o que é a confiança dentro Os daquele meio. limites, né? E a traição é a quebra desse contrato imaterial E e ético. assim, pegando, eu somo o meu entendimento de traição com essas duas coisas que vocês trouxeram, esses dois pontos. E eu acrescento que, para mim, traição é tudo que envolve uma manipulação, é tudo que envolve uma mentira, uma omissão. Dentro disso, existem as traições mínimas, traições que acontecem muito nesse inconsciente de, pô, não sabia exatamente que isso seria entendido como uma traição pelo outro lado, como a gente consegue chegar em pontos bem
óbvios, bem claros, né, de que, bom, isso aqui não era para acontecer de forma alguma, desde o começo existia esse entendimento e agora tá acontecendo. A gente cai naquele lugar do ético mesmo, O né? ético. Aqui a gente tem sobreposto na mesa coisas que dentro da sociedade que a gente vive, com as normas que a gente vive, a gente já subentende que é antiético. Sim. Então, independente do contrato ele ser subjetivo ou não, tem coisas que já estão predispostas e a gente já compreende que é errado. Porque o Exato. entendimento da sociedade entende a amizade como uma relação de confiança em que, por exemplo, você não vai falar do seu amigo pelas costas com algum outro amigo ou com qualquer outra pessoa Sim. desconhecida dessa pessoa que tá envolvida com você na amizade, né? E essa quebra de confiança, ela não precisa ser dita. E geralmente ela é levada por quem tá traindo, eu acredito, de uma forma consciente. Não estou fazendo uma coisa legal. Sim. E eu acho que é aí onde Sim. mora a traição também, sabe? Quando quem tá fazendo, quem tá atraindo a confiança da outra pessoa, está ciente de que aquilo É errado. é errado, Sim. ali configura, acho que uma traição pior. Porque, por exemplo, a gente pode ser amigo e traição pra você é eu não falar com mais ninguém sobre um assunto específico. Do tipo, falar sobre música, eu e você. E aí eu falo sobre música com alguma outra pessoa e começo a ficar próximo dessa outra pessoa. Pra mim, isso não é traição. Mas pra você Sim. pode ser. Que aí a gente já encontrou uma pessoa que ela tem um probleminha aí tóxico, né? Entendeu? Sim. Aí Também já é um traço precisa de um tratamento. É um traço de possessividade que a pessoa Exato. tem. E isso não configura, ao meu ver, traição. Isso configura um desentendimento, uma falta de combinado, entendeu? E é aí que entra a questão que eu sempre falo do fiel e do leal. Exatamente. Entende? Quando você tá falando com a outra pessoa sobre música, você não tá sendo fiel àquela outra que só quer que fale com ela sobre música. Sim. Mas você não isso tá pode se deixando de aplicar ser a qualquer leal. outra coisa. A gente Sim. tinha muito acho que é muito mais comum isso aí naquelas amizades de escola, sabe? Quando é criança, Quando né? é criança, é falta de maturidade mesmo. Sim. Quando você é adolescente, às vezes você tem uma ideia de amizade que é meio em carne, assim, e que você considera que qualquer outra coisa que fuja da relação de vocês dois é uma traição. É. Só que é coisa de criança mesmo, Sim, sabe? mas se a gente jogar pro adulto, o problema é que fica muito pior, né? Porque na adolescência a traição é essa, com quem você conversa, com quem você sai. Exato. Na vida adulta, o buraco é muito mais embaixo, é Muito. muito mais difícil a gente superar quando vem mesmo a traição, porque tá sempre relacionado ao quê? A um dinheiro, né? Tá sempre relacionado Sempre. a, a uma- propagação de um problema. Nunca é tão simples. Nunca é tão simples. É sempre sobre quebra de confiança, sabe? Sim. Quando a gente vem pensar em relações familiares, por exemplo. Exato. Jogando aqui o assunto lá pro pré-sal, falando de uma coisa muito pesada, sabe? Quando, por exemplo, existe um abuso dentro de casa. Sim. Sabe? E a sua mãe, ou seu pai, ou seu irmão, ou tanto faz, preferem confiar na outra pessoa que tá se dizendo inocente do que em você que tá sendo atingido por uma coisa. Isso é uma traição. Isso é uma traição. Isso é uma quebra de É confiança. uma traição, inclusive, em escalas, né? Porque já virou uma cama de gato aqui, que uma pessoa tá sendo abusada, a outra tá escolhendo quem ela vai decidir. Ela pode, se ela escolhe por um, o outro enxerga também a traição do Como lado traição, dele. E se escolhe, né? Sempre existe esse lugar. Exato. Então, essa traição dentro de casa, assim, ela é muito mais complexa. Que assim, eu trouxe um tema pesado, sabe? Um exemplo pesado. Mas existem coisas que são muito mais leves Existem dentro de casa. nuances, Vamos né? trazer pro leve e pro bem, bem real, assim. Toda família tem alguma treta com dinheiro, né? É um dinheiro que você empresta, que esse dinheiro não vem, e aí começa a gerar aquele falatório de a fulana tá me devendo, a fulana não me paga, Sim. né? Ou às vezes também no ambiente familiar, né? Falar daquela traição de quando ela acontece dentro de casa, né? Vamos supor que você é uma pessoa trabalhadora e você tá ali morando com uma mãe, com um irmão,
e tá fazendo a sua parte dentro do que todo mundo entende como a necessidade. E aí você descobre que tá fazendo muito mais do que todo mundo. E tá todo mundo organizado com que você não explorando. saiba disso, explorando você. Como que é lidar com essa traição que você não pode só pegar suas coisas e ir embora? Eu acho que tem 2 pontos, né? Quando a gente fala sobre relação familiar, sobre traição em ambiente familiar, a gente encara uma questão de que quando a gente pensa em relação conjugal, monogâmica, ou até não monogâmica, relacionamento aberto, enfim, relação entre 2 pessoas. É entre 2 pessoas. Sim. Relação familiar é relação de você com mais Tanta sei lá gente. quantos, entendeu? É Sim. muita gente. E aí, primeiro é que essa traição, ela pode ser interpretada de várias formas, porque uma pessoa pode estar favoritando, não, Favorecendo. favorecendo. Nossa, saiu, o vocabulário foi embora. Favorecendo outra, Sim. sabe? Então, sei lá, um pai pode estar favorecendo um filho a outro. Uai, isso dá um pano pra manga, né, gente? Entendeu? O pai com mais de um filho, sempre tem um que E tá quanto sendo mais deixado filhos, ali. mais fácil disso acontecer. Então, favorecendo um ao outro. Então, na verdade, a traição tá relacionada à preferência. E às vezes, para esse pai ou essa mãe, não tem nada a ver, porque ao entendimento dela, ela não tá fazendo nada de errado. Ou então, ao Sim. entendimento dela, um precisa de mais atenção, ou de mais Sim. dinheiro, ou de mais carinho do que o outro. E o fulano, ele é mais independente, ele vai lá e ele se vira, então não vou colaborar aqui com essa necessidade do fulano que se vira e vou colaborar aqui com o Exato. pobre coitado. Só que fulano que se vira pode encarar de que, pô, minha mãe tá escolhendo me negligenciar Sim, pra que o outro se saia melhor sim. na vida. Sei lá. E- O outro ponto muito importante, que eu acho que quando a gente bate na tecla da relação familiar, e que eu acho que é muito exclusiva da relação familiar, é a relação de que, e isso até no caso mais pesado também pode se aplicar, de que família é incondicional, é um laço que precisa ser honrado, precisa ser levado até as últimas consequências, As sabe? mitologias, né? Criam-se mitologias para que a gente perpetue o comportamento da traição, muitas vezes, né? Exatamente. Então, para justificar um abuso, pode ser utilizado o mesmo argumento de que, pô, mas é família, sabe? A gente tem que proteger a família. E aí, se Sim. você vê famílias poderosas, que tem muito dinheiro envolvido também, isso pode ser mais um ingrediente para que se encubra alguma coisa, porque, sei lá, tem opinião pública envolvida, tem Sim. imprensa envolvida, alguma coisa assim. Sim. Já tô escrevendo Game of Thrones Succession aqui. Sim. Mas é muito real de que a família, ela tem uma coisa delicada, que são esses laços que a gente considera Incorrompíveis. incorrompíveis Sim. e que te prendem mesmo. São um grilhão que você não tem numa relação conjugal. E que, assim, é uma Sabe? farsa, né? Porque a traição de família, basicamente, ela é o roteiro de todas as novelas, Sim. né? De todos os filmes. É o irmão que quer matar o outro. É a esposa que só Isso, quer o dinheiro. E isso não é ficção. Isso é realidade. Uhum. É filho que rouba pai, fingindo que tá fazendo faculdade. Nossa, muitas Nossa histórias. senhora, é enganação daqui, enganação dali. Tem Muitas de monte. dores. Exato. Muitas eu acho E aí que- o pai tem que amar o filho, porque o filho, mesmo o filho sendo esse canalha, o E pai tem que amar porque é filho, entendeu? eu então acho existe que- essa mitologia mesmo, como você disse. Sim. E eu acho muito, muito interessante também a gente olhando por uma outra perspectiva, que dentro da família existe uma relação que ela é construída ali em você desde que você é pequeno, desde que Sim. você é criança. Sim. Então, isso acaba também gerando um modus operandi, digamos assim, que você tá acostumado ali no seu dia a dia, uma rotina que você tá
acostumado no seu dia a dia. Então, às vezes, você tem uma mãe que é super abusiva, um pai que é super abusivo, um irmão Tóxicos. que é tóxico pra caramba, um tio que é, enfim. E você, como você tá inserido naquela realidade, você acha que aquilo é o normal. Sim. Então, a partir do momento que você encara que aquilo é o normal, você não entende que Sim. as situações que estão ali te explorando de alguma forma como um tipo de traição. Você só acha que, ok, minha mãe mentiu pra mim, meu pai Mas me é minha enganou, meu irmão Mas me roubou. é então considerado tudo um erro e não uma Seguimos. traição. Isso. Exato. E errar é humano. E errar é humano, E exatamente. ninguém é perfeito. E a gente cai nesse lugar de quantas vezes estamos nos anulando diante de um relacionamento familiar por cair nesse lugar do é um erro, né? Ou às vezes até mesmo quando a gente entende que claramente é uma traição, mas se você deixar de falar com aquela pessoa naquele momento, você vai deixar a sua mãe chateada, você vai deixar o seu primo preocupado, você acaba que existe uma culpa que pode ir e voltar e você sair como errado ainda, porque aí você jogou tudo na mesa, aí você explanou tudo, você tá deixando claro que você tem um limite, que aquilo não vai ser aceito, e no fim, todo mundo vai ler que você começou um problema dentro dessa toxicidade. Você está traindo a família. Exato. Sim. Porque existe esse entendimento de que a família não pode ser traída. Por mais que a família, o conceito de família, ou os entes familiares que te traiam. Sim, Você que trairia a família se você não aceitasse. E façam escolhas também, né? Porque é importante a gente, dentro desse lugar da traição, entender aquilo que você falou no começo, que é uma escolha. E dentro do ambiente familiar, existe um lugar muito doloroso de que, às vezes, a escolha é que realmente você vai se afastar. Porque é aquilo, cada um tem que segurar o próprio pagode. Então, rojão, se você enxerga uma perspectiva que eu não estou alinhada dentro da nossa família, e a gente entende que não cabe um vestir o personagem para estarmos todos juntos no Natal, é realmente assumir que, então, os próximos 10 natais não estaremos juntos. E eu acho que dentro disso também existe uma outra visão de tipo, a negligência também é traição. Porque quantos pais, por exemplo, abandonam os filhos? A gente vive no Brasil, gente. Pô. Quantas pessoas não têm o pai no registro de nascimento? Quantos pais foram comprar cigarro e nunca mais voltaram? Ou então voltam uma vez por ano, enfim. E aí você vive e cresce a vida toda sem a pessoa ligar pra perguntar se você tá bem, sem ela te ajudar com, sei lá, uma conta de luz que seja, sem ela... qualquer coisa. Sim. Aí depois volta um tempo e fala, não, mas sou seu pai. Não, mas quero estar presente na sua Que vida. a gente dá muita atenção ao título, né? De pai, mãe, família. Filha. E aí eu vou estar Também. traindo ele por falar, não quero. Entende? Tipo, me Sim, colocar numa posição de negação. Mas Porque muita gente acaba vendo isso como, não, mas você tem que ter um coração bom. Você tem que... Não, tem que perdoar, né? Mas Aquelas assim, coisas. no ambiente familiar a gente tem um grande problema, né? Que ninguém é tão honesto assim um com o outro, né? Infelizmente, no familiar, a gente lida, falando assim pela nossa geração, a gente lida com pessoas mais velhas que já formularam a narrativa de vida delas, né? E aí os assuntos que elas se colocaram a falar, elas já falaram, e o que não tá para resolver, infelizmente, acaba sendo isso. As pessoas da nossa família, elas não entendem, por exemplo, a importância de uma terapia, a importância de um autoconhecimento, e às vezes a traição está sendo perpetuada, está sendo tratada como herança, porque ninguém chega nesse lugar do então vamos dialogar sobre esse mega problema. Eu me sinto completamente traída por você, mas quero estar na sua vida. Vamos entender
o porquê que você me traiu? Por que que você tá tendo essa atitude de escolher isso e não me escolher? É muito difícil ir pra essa página. Não, Pra quase começar. nunca dá pra... Eu nem conheço quem chegou nessa página. Entendeu? Sabe? Porque sempre vai ser cancelado, a maioria das vezes, 99% das vezes, vai ser cancelado pela história que a família vai ter. Então, por exemplo, quando você tá se relacionando com outra pessoa, e eu tô trazendo bastante o exemplo do relacionamento conjugal, pra que a gente entenda mesmo que são coisas completamente diferentes e que a gente normaliza discutir traição em um e não normaliza discutir traição em outro. Sim. Então, mas isso pode ser trazido inclusive para suas relações amorosas, né? Sim. Às vezes é um padrão que você repete de autossabotagem e de Todos os tipos de e relação. de falta de confiança porque você viveu isso Sim. desde pequeno, ou então nas suas amizades, enfim. Então, num relacionamento conjugal, você tem a consciência, porque você começou a se relacionar com aquela pessoa há quanto tempo for, mas em algum momento da sua vida diferente do seu nascimento, então você sabe que a outra pessoa tem outra bagagem, tem outra criação, tem outra vivência, e você, quando acontece uma traição, tanto de um lado quanto de outro, precisa entender o porquê que a pessoa fez aquilo. Qual foi a coisa que levou ela a chegar naquele Que ponto. muitas vezes é um ponto de, também só tava com escolhas ruins e acabou caindo pra esse lado. Mas Exato. também não era um plano mirabolante, Não né? tem muito também o que não é por maldade. O que não é por maldade. Exatamente. Mas na família é muito difícil de você chegar e questionar um primo, um tio, um filho. Por quê? Porque geralmente você conhece essas pessoas desde antes de você criar consciência. Sabe? Sim. Essas pessoas te conhecem desde muito Sim. antes. Então, vocês têm uma história juntos. Vocês têm uma vida juntos. Ou então nem tem, mas existe um mito de que vocês Devem, no estiveram mínimo... juntos lá atrás. Sim. Mesmo quando a pessoa tá desaparecida. Existe um mito de que, pô, essa pessoa esteve no seu começo Sim. da sua vida. Então, passar isso, atravessar isso, é muito delicado, porque se você chega pra outra pessoa, pô, mesmo assim, mesmo com toda a história que a gente tem de vida, você me traiu, o que isso significa com relação à sua história com a outra pessoa, sabe? Uhum. Porque num relacionamento conjugal é muito mais fácil você quebrar esse vínculo. É porque no relacionamento conjugal também é muito óbvio, assim, o que a gente entende como um acordo. Tudo bem que hoje existe a liberdade para cada casal entender como que vai fazer, mas a gente entende que traição existe uma terceira pessoa, de alguma forma a sua pessoa está se relacionando com ela, e cai até num lugar que a gente conversou esses dias, que é como essa traição também antes era uma coisa mais objetiva, e hoje essa traição também, nesse lugar amplo para falarmos sobre, vira um like, vira um comentário. Como a tecnologia Vira, muda né? essa questão. Mas assim, ainda nesse lugar da família, é um lugar bem solitário quando você percebe que uma traição te atingiu dentro desse ambiente e você decide que, então agora, pra mim, eu me tiro. Tipo, eu mesma, eu demorei muito, assim, pra chegar nesse lugar, porque a traição é muito pra cada um, né? E às vezes na família, se é uma confusão generalizada, A vai ter um motivo, B vai ter outro motivo, C vai ter outro motivo, Uhum. e todos os motivos vão ser extremamente pertinentes pra cada um, sabe? Então a gente sai desse lugar também de vamos aí, e começa a chegar nesse ponto do, eu não quero interferir nesse relacionamento com a outra pessoa, mas eu não estarei mesmo nos próximos ambientes, não conte comigo, porque me sinto desrespeitada, porque me Aham. sinto ofendida, e essa pessoa às vezes pode ser um grande vínculo da família. Foda-se. Exato. E eu acho que eu vou trazer um ponto pra poder exemplificar melhor o meu argumento. Se você vive numa casa, você tem 15 anos. Você tem 15 anos e aconteceu alguma coisa na sua família muito séria que você sentiu que sua confiança e sua humanidade foi traída. Você mora ainda com essas pessoas. Você depende financeiramente dessas pessoas.
você só se relaciona com essas pessoas num vínculo mais profundo. Você não tem por exemplo, você não tem outras amizades que você possa apelar e ir por esse caminho de buscar uma rede de apoio. Você não tem outra rede de apoio. Sua rede de apoio, a única rede de apoio que você conheceu na sua vida foi sua família. Então espera passar e Não, essa bola pra seria frente, né? a resposta mais fácil. Mas como que funciona a cabeça de uma pessoa que só existe o único consolo pra todo problema e pra todos os perrengues da vida dela foi essa rede de apoio foi o que traiu ela, entendeu? Uhum. Porque não tem como você quebrar isso de cara. Você tem que criar uma rede de apoio interna, quase, sabe? E aí vira um problemão, porque se você é essa pessoa de 15 anos, a sua família não tá muito aí pros seus problemas, porque os adultos têm outros tipos de problemas, né? Sim. O problema sentimental do adolescente, ele meio que não importa tanto, porque ele não tá tendo que trabalhar e trazer o dinheiro e lidar com tudo. Então, é natural que muitos pais estejam sempre a invisibilizar a frustração com o filho, né? E aí é quando a gente encontra essas relações que aí passam 10 anos, 20 anos, o filho já tá com 35, e a relação é rasa, é deteriorada. vazia, é deteriorada, porque foram vários pequenos machucados que Que ninguém lá teve atrás, espaço pra falar exatamente. sobre, né? Começou a machucar lá atrás, né? Exato, e tipo, no fim sobra pra aquela pessoa lidar com aquilo. Aí às vezes o pai fica naquela posição do, ai, mas o fulano nunca mais fez isso, o fulano nunca mais fez aquilo. Às vezes você não percebeu que o fulano já te falou todas as questões que ele tinha e você, como o responsável da situação, tipo, não consegue enxergar esse lugar de responsabilidade, esse lugar do eu gerei um problema. Não foi a fulana, não foi a Beltrana, não foi Aham. aquela época. Eu comecei esse problema, que pode, dentro da família, ele pode começar no dia do nascimento e até o dia da morte, porque problema familiar é um caos. Sim. Mas assim, aprofundando um pouco mais as relações, né? Tipo, na verdade, deixando acho que um pouco leve, né? Porque o Falam bastante conceito, família, né? o conceito família, você viu que todo mundo tem alguma questão, todo mundo tem dores a tratar. Não, mas o conceito Mas eu família... acho que a família, no geral, pra sociedade, é um conceito que a gente não discute, né? Sim. Exato, é o A gente acha conceito que é onde isso. existe muita passividade pra muita coisa acontecer, né? E aí a gente se sente mais forte, muitas vezes, nas relações externas, né? A gente pensa, às vezes, bom, aqui com a minha família estou aceitando isso, mas eu não vou mais passar por esse tipo de Uhum. traição. E aí passa um tempo e a pessoa tá nesse tipo de traição com uma outra pessoa que não é da família, ela arrumou uma outra atividade, ela arrumou uma religião, ela arrumou um trabalho, ela arrumou um lugar pra colocar todos os sonhos ali E ela passa por isso de novo. passa por Exato. isso de novo. Eu acho que rola muito uma questão de espelhamento mesmo, sabe? A raiz de tudo, como todos os psicólogos, quase todos os psicólogos dizem, é dentro de casa, não tem jeito, né? Então, acho que o espelhamento que eu digo é, por exemplo, se você teve um pai ausente, é muito mais fácil você projetar a imagem de uma figura paterna que se importa com você de alguma forma Nas relações. nas relações. Em uma pessoa que pode ser completamente filha da puta, tanto quanto O seu pai. o meu pai. Biológico. Achou um pai pior. Exato. E assim, enquanto você está fazendo isso, às vezes você não se dá conta que está fazendo Não. isso. A maioria das vezes, não. É só depois que passa e você fala, puta, olha o erro aí. Olha, Caí. Olha Caí. aí. Caindo contra Se o você vigário. tiver sorte, ainda existe alguma coisa pra você recuperar. Porque a traição também, quando ela vem de fora, ela vem de uma forma que a gente não espera. Porque a gente tá rolando uma dedicação ali pra aquele outro tipo de relação e muitas vezes é recíproco. Por isso que eu falo que a traição ela é uma massa estruturada com manipulação, com mentira, com omissão, com gaslighting, assim, muitas vezes, né? E quando a gente sai de casa e vai ter as nossas relações, meu,
a gente não percebe que às vezes estamos buscando o espaço daquela dorzinha que sua família te deu, mas você nem E às vezes. se aprofundou nela. E muitas vezes isso vira um ciclo vicioso, sabe? Existiram ali pontos e questões da família que te geraram dores, Sim. que você buscou sanar em outro lugar, e ao tentar sanar em outro lugar, você começa a gerar novas dores com aquelas pessoas que ficaram, Sim. porque é quase como se você tentasse tampar um buraco com o outro, tampar um buraco Ou com o você outro. repete também. Sim. Às vezes você sofreu uma traição e você começa a atrair a confiança dos seus amigos da mesma forma que você foi traído. Atrair a Sim. confiança num círculo de trabalho da mesma forma que você foi traído. Foram filha da Sim. puta comigo, então eu vou começar a ser filha da puta com todo mundo. Existem Sim. as duas reações. Ou às vezes você também tá do outro lado da moeda, onde você tá no papel sempre de permitir que a outra pessoa venha, entre na sua vida e te traia. E que dentro disso, dependendo da situação que você estiver, você vai estar traindo outras pessoas. Então, assim, pegando esses lugares externos que nós escolhemos estar e nós quebramos a cara, eu acho que é importante a gente falar que outras pessoas estão percebendo que nós estamos quebrando a cara. E às vezes a gente não tá conseguindo dialogar com essas pessoas. Então, o que antes era traição contra você, agora que parece que é uma escolha consciente, na verdade tá rolando uma traição sua com outra pessoa, enquanto você tá numa dedicação pra um novo projeto, né? Esse lugar que, pô, às vezes já vi acontecer, assim, tipo, existe um relacionamento e a partir de um momento você decide focar numa parada nova. E aí, tipo, essa parada nova, ela come o seu tempo, ela come os diálogos, ela come o senso que estava pré-estabelecido e novas pessoas surgem. E isso acaba sendo uma traição pro outro lado de quem tá nessa relação, tentando te alertar às vezes, né? Sim, e eu acho que é muito uma questão também, nesse sentido, do ouvir conselhos. Às vezes, muitos conselhos estão vindo de muitos lugares e você simplesmente fecha o ouvido pra tudo Sim. e fala, não, eu vou confiar nisso daqui, pronto, acabou. E aí você quebra a cara, volta e fala, puta, eu deveria ter ouvido. Porque eu acho que isso Que também dói. vem muito num lugar de imaturidade, sabia? Porque eu acredito que essa construção de conseguir entender os conselhos, conseguir entender os toques, conseguir entender, enfim, tá muito nesse processo de crescimento, sabe? Sim. Eu acho que é muito mais fácil a gente quebrar a cara com amigo, com sócio, com, enfim, com essas pessoas que estão ali fora do núcleo familiar romântico, sabe? Sim. Quando a gente é mais jovem, quando a gente é adolescente, quando tá na casa dos 20, quando tá na casa dos 30, porque a gente ainda não tem a sagacidade do negócio, sabe? E Muitas vezes. eu acho que assim, também entrando no rolê da maturidade, eu acho que é muito fácil a gente pensar que a gente conhece, que a gente sabe tudo e que a gente é safo pra caramba. Não, e a gente se sente mal quando a gente pensa, olha, eu tô com essa pessoa aqui, mas eu não necessariamente confio nessa pessoa. Eu vou falar, ai, bicha, ó, tamo aqui hoje, mas eu não confio muito na senhora, sabe? Isso não acontece. E aí existe esse lugar do... Será que realmente é isso aí que o povo tá falando? Será que eu não vou ser a pessoa zoada se eu só acreditar no que o povo tá falando? Muitas vezes a gente paga pra ver. Paga pra assim. ver. Eu acho, e aí, completando esse assunto de que a gente se acha muito esperto até o momento que a gente quebra a cara, por quê? Porque nem sempre a quebra de confiança é igual, sempre. A quebra de confiança não vai ser igual à quebra de confiança que você teve na sua família, por exemplo. Então, você passou por uma situação traumática na sua família e você jura que você nunca mais vai passar por isso. Se permitir. Só que você passa, por quê? Porque as coisas não são iguais, as relações não são iguais, as pessoas não são iguais. Elas vêm de lugares diferentes, Diferentes, com propostas e diferentes. A coisa vai acontecer de uma forma diferente, não vai ser igualzinho. Sim. Mas o cerne é o mesmo. O cerne é você ter confiado numa coisa que você não tinha que confiar. E também acontece do outro jeito, do tipo, você se fechar tanto, você tá com a guarda tão alta, e você realmente falar pra pessoa, ó, não confio tanto em você. E você
se impedir de viver alguma relação porque você tem trauma de alguma outra coisa que você passou. Sim. Isso é muito comum, as pessoas se fecharem porque não querem passar por decepções. Eu acho que o meio termo é confiar desconfiando, sabe? Até porque se você tá envolvido em qualquer relação, não seja não tô falando nem de amorosa, tô falando de qualquer amizade, enfim, estar vulnerável. Você constantemente estará vulnerável a partir do momento que você convive com outras pessoas. Você permite, se é uma relação que envolve sentimento, você se permite quebrar a cara. Você tem que pagar pra ver. Sim. Então, Sim. não é uma coisa ruim pagar pra ver. Porque a gente sempre tem essa visão do tipo, ai, fulano me avisou, mas eu vou pagar pra ver porque eu gosto muito do outro. Não é um erro, mas você tem que estar consciente de que você pode quebrar a cara. Sim. A qualquer momento. Sim. E pode ser doído. Sim. Entendeu? E é todo um rolê, assim, de muita dor, assim, e que eu acho que ainda é muito fechado pro diálogo, né? A traição, até mesmo quando ela se dá dentro de um relacionamento, não são a maioria dos casais que conseguem. Então tá, então antes da gente só terminar, porque o meu limite com você era você Ultrapassou. se relacionar com Ultrapassou, outra pessoa, né? Que seja. Antes da gente só terminar, então, vamos lá. Então, eu quero entender. Em algum ponto eu colaborei para que você tomasse essa atitude que gerou a quebra? Sabe, é aquela coisa da conversa desconfortável que às vezes ela precisa durar dias, semanas, seja com um marido, seja com a sua filha, seja com a sua irmã. Isso em amizade acontece Em muito. amizade, cai muito nesse lugar. Principalmente a amizade, quando. Tipo, pô, é uma amizade ampla. Todo mundo se ama, todo mundo se gosta, mas como que eu posso colocar assim. Ai, gente. Eu acho que eu perdi minha linha de raciocínio. Acontece. Mas eu queria colocar no sentido de que na amizade a gente também não faz os acordos, entende? Tipo, não é tipo, olha, deixa eu te falar, se você colocar esse assunto pra uma outra pessoa, a gente tem um problema. E às vezes isso nem é um Até problema. porque cada vez que você se encontrasse com esse amigo, você ia ter que levar uma bíblia embaixo do braço de todas as Mas- regras do seu relacionamento com essa pessoa. Mas a amizade, ela cai Não. muito naquele lugar de que muitas vezes é umas amizades também que não tem uma conversa aprofundada, é aquela coisa do, ai, mas eu não banco a sua vida, né? Porque a gente tá muito no vou ouvir o conselho também de quem, de alguma forma, tá colaborando ali ativamente no seu crescimento. E às vezes a amizade é igual isso aqui, eu não tô por dentro do que é o dia a dia na sua casa, não estou financiando nada na sua vida. Então, de certa forma, você pode pensar que você não me deve justificativa de nada. Mesmo que você imagine, isso aqui que eu tô fazendo com essa coisa, eu acho que a Tawane não ia gostar muito, mas aí cai naquele lugar do, mas também é uma amiga, né? Também as Sim. coisas não vão passar muito de um Sim. limite. As E pessoas, o processo de cura que você falou, ele vai... Na amizade, o que eu quis dizer é que ele demora muito, às vezes, de você não considerar mais a pessoa amiga. Sim. Você fica muito tempo sem falar com a Sim. pessoa. Só que você nem sabe que você tá no processo de cura. Exato. Sabe? Exato, tipo, e hoje em dia tá sendo cada vez mais necessário, assim, a gente falar sobre esse lugar da autocura, sem que as pessoas ao redor também estejam armadas pra julgar esse processo, as sabe? pessoas, eu acho que elas desvalorizam muito o poder da comunicação, na verdade. Porque, sim, Bastante. porque no fim das contas, quando a gente simplesmente chega num ponto em que você tá desconfortável dentro de uma relação, seja ela qual for, e você ignora isso, ou você bota pra baixo do tapete, ou você simplesmente quer fazer um escarcéu, uma birra, quer transformar tudo num dia só, nada vai resolver. O 880 eles não resolvem. Lembrei daquela frase, se você não comunica, a gente não entende que existe um problema.
Exato. Se você não comunica o problema não existe. Exato. Esse é o Então- senso comum. Mas isso, as pessoas elas acham que todo mundo tem bola de cristal e precisam Todo mundo tá adiv- dentro da sua cabeça, né? precisam adivinhar que tal coisa poderia ter te magoado, sendo que às vezes a pessoa ela tá numa outra vibe, no outro ritmo, preocupada com outras Sim. coisas, e você tá lá chorando porque simplesmente achou Sim. que Tipo, sei lá, às vezes um comentário que eu fiz sobre você, que eu fiz muito numa boa, numa vibe minha, tipo, você se sentiu ofendida, mas você não vai falar isso pra mim, você vai, tipo, colocar no seu story. E aí eu vou ficar, tipo, será E aí uma se- coisinha desse tamanho se torna isso. É, porque hoje existe muito essa margem da má interpretação, né? Um texto no WhatsApp que, tipo, dependendo de como a resposta vem, você fala alguma coisa que perdeu. sim, iniciou-se uma faísca que não era necessária. Que não era necessária, exatamente, assim. Então, esse lugar da comunicação, ele precisa ser muito exigido por nós que estamos fazendo esse agora, por nós que estamos em vários aspectos quebrando comportamentos problemáticos de herança, Uhum. E, né? sinceramente, eu acho que é muito importante a gente exercitar esse poder de comunicação com pessoas que muitas vezes a gente enxerga como figuras de poder na nossa vida. Porque, Sim. querendo ou não, a gente inconscientemente vive numa hierarquia, entre aspas, sabe? Sim. Figuras de autoridade, né? Figuras de autoridade, isso. A minha mãe é uma figura de autoridade na minha vida. O meu pai é uma figura de autoridade na minha vida. O meu chefe é uma figura de autoridade. O meu pai de santo, meu pastor, meu padre, enfim. São figuras de autoridade na minha vida. E Sim. muitas vezes a gente é ensinado que a gente não pode questionar essa figura de autoridade porque ela me ensinou alguma coisa, porque Ela está pelo ela meu me bem ban- acima de tudo e é isso que eu preciso saber. Ela Eu só sabe preciso mais. confiar Isso. e seguir, porque essa pessoa tem uma sabedoria, uma Exato. idade, isso um personagem. abre margem pra tanta coisa errada, sabe? Tanta possibilidade de manipulação. De mentira, de Aham. enganação, De gerar traumas realmente, porque quando você é uma posição de autoridade, você usa dessa autoridade, você pro mal, De má fé, de sim. má fé, você tá gerando traumas ali pra todas as pessoas que estão te enxergando Porque como figuras essa de abertura. autoridade têm acesso a fragilidades A das outras fragilidades, pessoas. é uma intimidade diferente. Tem gente que não se abre com esposa, mas se abre com aquela pessoa que ocupa esse lugar de autoridade Com o na pastor, vida dela. Com o com o professor. professor. O professor, sabe? O famoso quando... Se eu não me engano, é no catolicismo, né? Aquela coisa de quando você vai pra... Confissão. A confissão, né? E aí a gente Existe entende que o aquela lugar da pessoa... confissão. Ela nunca vai explanar o seu problema, mas ela pode sim, porque somos humanos e E não o só desvio, ele é explanar sempre possível. a traição dessas figuras de autoridade, elas podem não só vir de explanar, como de utilizar a sua fragilidade Sim, pra te deixar mais frágil, sim. mais vulnerável na presença Pegar dele. um medo seu e falar, então, esse seu medo, se você saindo daqui, ele vai acontecer. Exato. Escuta o que eu tô te falando. Exatamente. Quantos casos de professores que abusaram de alunas não ocorrem por conta dessas pessoas terem muito poder sobre as fragilidades da aluna? Às vezes a aluna tem alguma fragilidade com relação à figura paterna Famoso João e, de e essa Deus, pessoa né, gente? consegue entrar no abuso por conta disso. O famoso João de Deus, É. não é segredo que nesse país as religiões elas têm muito espaço para entrarem na vida das famílias e virar de cabeça para baixo, Porque né? utiliza da fé da pessoa, que é Exatamente. outra coisa muito Íntima. íntima. Sim, aquilo que a Erika Hilton fala mesmo da mãe dela, né? Que sempre a amou, que sempre a criou sem questionamentos. E a partir do momento que vem essa religião com esse fundamentalismo, com essas pessoas dispostas a abusarem da autoridade, a abusarem do quanto quem tá ouvindo é vulnerável, de repente ela é expulsa de casa, porque mesmo que tenha chego depois, né? Que Uhum. muitas vezes tem isso na traição, pô, mas tá me abandonando por uma coisa que chegou agora. Agora. Sim,
É exatamente o Só que que acontece. chegou agora, mas tá explorando a fé, que é uma coisa que não chegou agora. Exato. A fé que as pessoas têm é sobre o ser quem se é. Eu acredito né? que tá muito claro, mas deixando ainda mais claro, a crítica aqui não é a religião, é a Isso pessoa. que eu ia falar, isso que eu ia Sim. falar, Sabe? porque assim como na família é muito difícil desassociar o conceito de família quando ela te trai, na religião é muito difícil desassociar o conceito de figura religiosa E fé. e fé. Até porque quando a gente tá falando de fé, a gente tá falando também, independente de qual seja a religião, a gente tá falando ali de forças ocultas que de alguma forma Do que não se agem vê. para que sim e para que não. Vai ter isso em toda religião, vai existir uma imagem, né, pra gente mentalizar e pensar, pô, existe um lado que eu, mera mortal, não consigo mexer. Só essa figura de autoridade. Exato. E se ela fala em nome Dessa Dessa- figura. dessas Desse energias, ser. Não, dessa mitologia, E é muito fácil de pra você onde a gente vai? confundir coisas que você reconheceria dentro de outras relações como sinais de alerta Sim. com um místico. Sim, Então, sim. eu tô sentindo um medo do caramba, uma agonia do caramba. Ah, mas é medo do... É medo do místico. Do julgamento É- maior. Não só isso também, mas como medo de... do que eu não consigo explicar. Então, que eu não transforma-se numa consigo coisa ver. boa. Sim. Entendeu? Então, tipo, a agonia que eu tenho ao ir pra aquele lugar onde eu sou abusado psicologicamente é transformado no tipo, mas você tem medo de se entregar. Você tem medo Você tem medo de estar aqui, de corpo e internalizar alma. essa fé mesmo. Então você nem tem essa fé toda. Exato. Vai. Você tem medo da fé. Você tá achando que vai dar errado? Você tá achando que alguma coisa não vai acontecer? E aí é quando... E aí entra toda a questão do punitivismo atrás disso também. Se você não tá aqui de corpo inteiro, então as energias elas sabem das suas Elas intenções sabem. e vão começar a É. foder a sua vida. Sim. Você vai ser julgado e vai pra, sei lá, vai pro inferno, vai E perder sua a vida vida. tá acabando. E aí a fé, de novo, se transforma numa ferramenta de abuso. Ah. Uma ferramenta de traição de E confiança. aí a sua vida tá se desfazendo, mas eu tô pegando o seu dinheiro. E tá se desfazendo porque você não tá se sentindo tão bem. Na verdade, é o inverso, né? Você simplesmente acha que não tem alguma coisa legal, sua vida vai se desfazendo e a pessoa da autoridade, tipo, ela tá desfazendo a sua vida. Uhum. Ela tá te roubando, ela tá mentindo pra você, ela tá te manipulando, ela tá invertendo todas as relações da sua vida. Mas quando ela comunica isso pra você, talvez você não esteja Isso- com tanta fé assim. Quando não começa Talvez a isso seja manipular. um problema seu com a sua fé e não eu, a autoridade que tô te tomando tudo. Isso quando não começa a manipular no sentido de assim, olha, isso daqui deu errado. Então o problema é essa amizade que você tem, você precisa se afastar, porque é ela que tá fazendo as coisas darem errado Isso na se sua dá, às vezes, vida. muito em relacionamentos tóxicos também, né? Também. Da parte... Ou então, coisas que a pessoa é. Então, tipo, você percebe que tudo dá errado porque você age dessa forma toda vez? Porque você gosta dessas pessoas? Porque você é gay? Porque você é bi? Porque você Sim. é trans? Sim, exato. Você entende, então, como a escritura tá falando que o errado é isso e você tá se sentindo mal por conta disso? E não porque Talvez eu seja tô... uma cobrança, aquela cobrança do E- universo. Aham. E não e porque. O universo tá, tipo, nem aí, mas... É tudo por isso, não porque eu estou fudendo com o seu psicológico. Exato. Exatamente. Não, Exato. e não só em religião. A religião é um ponto muito legal da gente trazer, mas trazendo de novo, porque eu acho que esse lance de professor, de chefe, é muito presente na nossa sociedade. Os abusos que acontecem dentro dos espaços de trabalho, quantas mulheres são Exato. assediadas, abusadas, estupradas E a gente não não interpreta, às vezes, essas comunicam. pessoas como figuras de autoridade. Sim, na Às verdade, vezes até figuras paternas. Na verdade, eu acredito que no meio de negócios, principalmente, em boa parte das Empresarial, empresas, no meio empresarial, é muito normalizada É normalizado. a traição, A sabe? traição. Tem ambientes muito mais saudáveis, sabe? E que você se sente
realmente confortável em estar, porque você entende que existe ali uma colaboração, existe um espaço de comunicação, existe... E tem lugares que, assim, no passado eu já trabalhei, e eu falava, cara, se eu falar qualquer coisa de qualquer pessoa aqui, Sim. eu vou ser demitida amanhã, sabe? E é Assim, normalizado isso. principalmente meio de telemarketing, Uhum. sabe? Que é muito movimentado, sabe? Que entra gente, sai gente. Ali é um antro. Sério, é um meio que, cara, é muito bizarro como Sei lá, tem meio gente de vendas. pisando em cima de gente. No trabalho, Vendas no geral. no trabalho você aceita coisas que você jamais aceitaria Na em sua vida qualquer pessoal, sim. outro ambiente. Sim, mas é Você isso. aceita o seu chefe passando a mão em você, você aceita racismo velado muitas vezes, né, no meio Exato. empresarial. É o chefe que ele é gay, portanto, a gente imagina que ele deveria ter uma amplitude, né, para as questões do que são as lutas dele, respeitar a luta de outras pessoas, mas não, ele é um homem gay, ele vai ser machista, ele vai Sim. ser racista, assim, sabe? É o lugar onde vem o nosso dinheiro, Sim. né? E o poder, ele tá atrelado ao dinheiro. Assim, esse ambiente tóxico, ele é muito normalizado, como você disse. E assim, se a gente pensa num ambiente de vendas mesmo, sabe? Seja em shopping, seja por telefone, seja por onde for. É tão normalizado você passar a perna em outra pessoa que é uma coisa louca, sabe? Porque você tá olhando pra Comissionado. sua carreira, você tá olhando pra sua ambição, você quer que o seu vá pra frente, pra isso você pisa na cabeça das outras pessoas. E é isso, são relações que a gente não aceitaria na nossa vida real. Sim. Só que a gente ainda chama essas pessoas de amigos e colegas de trabalho e relações. Finge, sorri, Sorrir faz o que e dentro da empresa. precisa. Nossa, e no ambiente de vendas é muito, muito fácil de ocorrer outros abusos também. Sim. De abuso sexual, de abuso psicológico, de abuso... Eu falo que, assim, 50% da minha saúde mental ficou nos 2 anos que eu trabalhei como telemarketing, gente. Porque, sério, é um meio muito bizarro em todos os sentidos, Em É. geral, é assim. muita pressão, né? Eles colocam. Eu odeio isso em chefe. Quando eles colocam no funcionário uma responsabilidade quase que maior do que a do próprio chefe. Tipo, oi, Cacau, estou te contratando, mas assim, ó, você não vendeu 5.000 a mais, então eu não sei se eu consigo te pagar se a gente continuar assim. E aí vem essa pressão, vem essa, Cacau, você é a responsável Sendo pelo que, dinheiro que entra. sendo Se que ele essa não tá traição entrando, você não tem é que ir só... embora. Sendo que o dinheiro, ele, na boa, não é exatamente o funcionário que traz. Já existe o dinheiro, já Exatamente. existe o patrocínio. Eu já caí nessa falácia de, você não tá se pagando aqui dentro dessa empresa, tá? Você não tá pagando seu próprio salário Amor. aqui dentro. Do tipo, você não tá vendendo tanto quanto o seu salário eu já CLT vale. Sendo que esse tipo de traição, ele não é só antiético, ele é ilegal. Isso, eu trabalhei com ele nessa mesma empresa. A gente ganhava R$700 por mês e eles não pagavam vale transporte. Como que a gente não tava se pagando? Não, eles não estavam pagando. Tipo, comigo já aconteceu de, sei lá, no dia do pagamento, a dona da loja falar que não vai ter o pagamento porque não teve tantas vendas aquele mês. Eu falei, tá bom, ô vagabundo. Então você tá vivendo por mês? Tipo, você tem um negócio, você tem franquias espalhadas pela cidade e você não vai me pagar porque esse mês eu não vendi. Então acaba com o seu negócio, mulher. Então vai você trabalhar pra alguém, porque não existe essa coisa. Mas e são questões que são normalizadas. Normais. Nossa, no dia seguinte tava lá. O máximo que a gente fazia era meter uma falta. Capitalismo Que ainda era selvagem. descontada do salário também. Entendeu? Então, assim, pegando um pouco de tudo que a gente falou até aqui sobre essas traições que elas vêm disfarçadas pelas relações que somos desde sempre ensinados que nós precisamos manter, né? Olha, você precisa manter a relação com a sua mãe mesmo que ela só se empenhe em te deixar para baixo. Você precisa perdoar essa pessoa mesmo que ela tenha te roubado, te extorquido, te manipulado. Então, assim, o ambiente familiar, ele é um ambiente de
muita sensibilidade, mas que as coisas ainda acontecem e que a gente, como pessoa incomodada com a situação, que não cabe a quem não tá incomodado, né, gente? Nós, pessoas incomodadas com a situação, nós precisamos investigar em todas as nossas relações quais são os nossos limites e estarmos bem com eles para que, caso a gente seja questionado, falar, então, mas o meu Exato. limite é esse. Eu não tô mentindo para você, Eu não tô acho- fingindo que eu sou sua grande parceira. Eu tô deixando claro que a gente tem um limite por conta disso, disso e disso. Eu acho que principalmente na relação familiar, se você conseguir chegar na página 2 e discutir sua relação com a sua família abertamente e honestamente, beleza. Se não, porque a gente sabe que é muito difícil, você tem que se resolver. Tem que resolver Minimamente. consigo mesmo. Porque a outra pessoa ela vai continuar gerando os mesmos problemas se Mesmos ela se problemas. colocar não se Exatamente. resolver com ela. Pro ponto do trabalho, assim, é lógico que é um pouco mais difícil porque você depende daquele dinheiro para sobreviver. Sim. Então, às vezes você de tá sobrevivência mesmo. você tá preso naquele contexto que te fode mentalmente, porque é necessário que você esteja ali, mas o conselho que eu dou pra todo mundo que tá infeliz com o trabalho, assim, procura outro lugar. Sim. Se você não tá bem, não acredite, porque assim, a gente já teve chefe que falou que era melhor não fazer faculdade pra continuar trabalhando, porque assim ia crescer Já mais aconteceu. rápido. Já teve um lugar que falou. Gente, Já teve chefe que olhou pra gente e falou assim: não, vocês não vão conseguir emprego em nenhum outro lugar porque vocês não têm experiência. Se vocês não continuarem trabalhando aqui, só daqui 1 ano vocês vão conseguir emprego em outro lugar, porque é só assim que vocês vão conseguir experiência. Enfim, a gente olha, já ouviu tanta coisa. Em um dos primeiros empregos que eu trabalhei também foi assim, um negócio bizarro que foi esse de R$ 700 que não pagava vale transporte. A gente praticamente pagava pra trabalhar, pra falar a Sim, verdade. Sim. Porque a gente Sim. chegava na empresa às 9 da manhã, saía às 9 da noite. isso porque a gente também poderia fazer, tipo, trabalho. Parte do nosso trabalho também era, se a gente quisesse, porque era venda, né? Então a gente também poderia ir em loco pra pessoa que a gente tava vendendo o produto, /serviço. E só era pago. Isso era pago. Nossa, hoje tá difícil o português. Bem. Só era pago a passagem se você realizasse a venda. Senão você tinha que ter tirado Então do bolso você mesmo. atravessava São Paulo Olha, gente. e se você não fechasse a venda, você tirava do seu bolso. E aí a gente ficava lá Então das não era 9 só a ida e volta do trabalho. A gente ficava lá das 9 da manhã até as 9 da noite. Aí eu aguentei ainda quase 1 ano na empresa. Fiquei um tempo ainda. Adolescente, né? 16, 17 anos, qualquer coisa é coisa, enfim. E é exatamente isso. Eles também procuram gente muito nova pra explorar. E porque não tem Ai, experiência porque não tem de outros. experiência. Quero E aí, falar. só finalizando aqui. E aí, no dia que eu fui pedir demissão desse lugar, a minha tia foi junto. Minha mãe foi junto, porque assim, eu tava saturada, assim. Sim. Eu lembro muito claramente da menina do RH, que era pra ser a pessoa que dá o suporte emocional, né? Olhar pra mim e falar assim: você tá desistindo do trabalho porque você é fraca. Quando você entrou, eu sabia que você não ia ficar muito tempo. Quero falar sobre esses chefes, sobre esses superiores. Assim, gente, vocês vivem como se as pessoas não enxergassem vocês. Vocês contratam sempre as pessoas com a mesma faixa etária, desvalorizando quais são as necessidades dessa pessoa, paga mal, coloca pra trabalhar muito mais do que pra pagar e vem com essa historinha do vamos crescer junto na empresa. Vocês já sabem que a única pessoa que vai crescer na empresa é você que criou a empresa, é você que vai pegar todos os lucros e aí às vezes está lucrando horrores pra pagar R$ 1.200 a pessoa que vai trabalhar de segunda a sábado, das 9 às 10. Se você me conhecer, já passa longe, que já virou vergonha, tô dando papo. E fica por aí como se fosse a chefe, um puta chefe. Aí a funcionária não pode ter um problema, que vem o terror psicológico do você não vai vir porque a sua filha passou mal? Então talvez a gente tenha que estar vendo. Então, vamos lá, Isso vamos se daí, ligar. isso entra não somente como a questão da quebra de confiança, né, no sentido traição, como a falta de ética mesmo, sabe? Sim. A falta de moralidade. Falta de humanidade. Falta de Sim. humanidade. Então, essa questão do trabalho, ela é um pouco mais complexa. Mas assim, gente, confiem.
Existem lugares bons de Existe, trabalhar. existe. Existem Gente, empresas que se sim. importam com sua saúde mental. existe. Existem empresas Acredite. que... Acredite, se você tá Procure. num lugar fudido, É difícil de procura. encontrar. Muitas Mas vezes mas é um existe. lugar que às vezes não é que ele vai conseguir te pagar o dobro do que você precisa, mas às vezes é uma pessoa que vai entender que você tem um filho, que você é uma mãe solteira, que você é uma adolescente pegando esse começo da fase adulta e é agora que você precisa Vai- de suporte mesmo. Vai respeitar a lei trabalhista. sabe? Você vai É o poder, básico. você vai poder tirar férias. 30 dias por ano. É o Então, mínimo da CLT, mas às vezes nem isso você consegue, entendeu? Exato. Então, assim, para todas as relações, estejam de olhos abertos, não caiam nas mitologias que vão te fazer não questionar As o falácias. porquê você tá se colocando, principalmente depois que você já se sentir mal, gente, saibam. Sentimento encruado, ele cresce e Uhum. quando ele explode, E se você sobra parar pra de quem não olhar tinha pra nada a ele ver. vai se transformar num monstrinho. Ele vai se transformar num monstro e quando ele vier à tona, você não vai saber nem o que fazer. E aí, às vezes, é um trauma de infância que estourou dentro de um relacionamento, que estourou com o seu chefe. Então, assim, concluir. Vamos ver se Léo, Cacau querem dar mais algum recado. Gente, pra mim, eu acho que a base de tudo é maturidade. Entendeu? De você conseguir realmente ouvir o seu coração. Puta, tal pessoa me dá uma angústia. Tal pessoa me dá um Ouça medo. os sinais. Tal pessoa... Às vezes você sente medo de conversar com alguma pessoa. Às vezes você sente angústia. Às vezes você sente que não tá sendo ouvido. Às vezes você sente que tá forçando. Às vezes A você sente que tá relação. forçando. Então, assim, presta atenção nesses pontos. Presta atenção nessas nuances. Porque isso é muito verdadeiro. Isso fala muito com você mesmo. E limites. Entenda quais são os seus limites. O que você não vai deixar o outro falar pra você. O que você não vai deixar o outro achar de você. O que você não vai deixar o outro fazer com você. E os limites de você com você mesmo também. Sim. Até onde eu vou me permitir chegar em tal lugar, em tal Sim. posição. Até onde eu vou falar tal coisa para mim mesma. Aham. Tipo, às vezes você entra num lugar de, não, eu tô aqui porque eu mereço. Será? É uma frase de um livro que a gente leu muitos anos atrás, no início do relacionamento, que é: você aceita o amor que acha que merece. As vantagens de ser invisível. As vantagens de ser Essa invisível. frase me esclareceu muitas coisas. Mas e isso não é só questão do relacionamento amoroso, não. Todos os amores. Você Sim. aceita o amor que acha que merece. Isso em relação a sua mãe, a tios, a primos, a chefes também, a amizades, a professores, a tudo. Você cria relações que você acha que merece. Então, Sim. eu acho que a chave de tudo isso é autoconhecimento, limite e gostar de si mesmo. Quem gosta de si mesmo não se coloca em algumas posições. E eu acho que assim, pra fechar mesmo, ouça os sinais, saiba quais são suas bandeiras vermelhas, respeite elas Sim. e se respeite, porque uma coisa que a gente não falou, mas que tá implícita em tudo que a gente falou, é autotraição. Toda vez que você passa por uma situação traumática, que você se permitiu passar, mesmo sabendo, não é culpa sua, obviamente, mas Não estamos você falando tá... do inconsciente. É, É do consciente do mesmo. conscientemente, exatamente. Inconsciente, você pode estar repetindo um monte de coisa. Mas conscientemente, você escolheu passar por essa coisa, você tá se autotraindo. Ainda Sim. não é sua culpa, porque você é a vítima de outra Sim. traição, mas é uma Mas autotraição. você tem a sua responsabilidade também, né? Que cai nesse lugar de, as pessoas Porque todas. isso cai muito no não se gostar. Às vezes você não tá se gostando o suficiente pra não se permitir passar por esse tipo de coisa. Exato. Fica se colocando nessas relações que entregam nada, achando que tá entregando. Tudo. É a Tudo. síndrome do pombo que se contenta com migalhas. Pois bem, e é assim isso. finalizamos mais um episódio. Deixe o seu comentário. Lembrando, estamos em todas as redes sociais como @copomcheio. Todas as redes estão aqui na tela. E também temos a campanha do Apoia-se, onde com a partir de R$5 você pode estar ganhando aí brindes e acessos aos conteúdos exclusivos. Então, é isso, amados. Autoconhecimento, se atentem aos sinais, muita maturidade e que o seu copo esteja Sempre meio meio cheio. Chique.
Ai, É tem que isso. tomar, né? Olha, me brindei e não tomei. Ó, Já a sabe o que prosperidade significa. indo embora. Bom, Aí quase que eu derrubo o cenário. a gente vai ter que fazer a parte 2 mesmo, né, queridos? Vai. Nossa, vendeu, né?